Olá, meus nerdificados. Está começando mais um Nerdificando. O Nerdificando que eu gostaria de nunca ter feito, porque eu não queria ser o cara que ia trazer essa notícia pra você. Eu não queria ter que dar essa notícia algum dia, sabe? Ter que falar sobre a perda de alguém. Isso é muito triste, mesmo sendo uma pessoa que você não conhece, mas principalmente quando é alguém que você conhece e ainda mais alguém que fez parte da sua vida durante tanto tempo. Provavelmente, se você acompanha as redes sociais, você já deve estar sabendo que perdemos um grande mestre aí para a cultura pop, uma grande referência para a cultura nerd, o cara que basicamente foi um dos pioneiros de tudo, foi o cara que tornou heróis, quadrinhos e tudo que a gente conhece hoje mais populares. Acho que se não fosse ele, talvez o cenário hoje da cultura nerd estaria muito diferente. E esse é um vídeo para falar um pouco sobre ele, Stan Lee, que infelizmente nos deixou ontem, dia 12 de novembro de 2018, com seus 95 anos. Stan Lee passou mal na sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, e ele foi levado para o hospital onde ele morreu. E ele já tinha alguns problemas de saúde há algum tempo, ele já estava sofrendo com alguns problemas de saúde, a idade já estava pegando muito ele. E embora a gente visse ele nos filmes, sempre ali participando, a gente não sabe exatamente, só quem acompanha realmente ali a trajetória do Stan Lee, ou quem procurava saber notícias dele, sabia que ele estava realmente passando por momentos difíceis na sua vida. Então foi muito triste, foi uma coisa que pegou a gente totalmente de surpresa, a gente não esperava por isso. Stanley Martin Lieber nasceu em 1922 em Nova York, nos Estados Unidos, e começou a trabalhar nas HQs com o pseudônimo de Stan Lee em 1939. Ele foi contratado por John Goodman, o criador da Timely Publications e primo da sua mulher, Joanne. E ele se tornou um dos nomes mais importantes da história dos quadrinhos, quando ele criou heróis como Spider-Man, Iron Man, Thor, Hulk, X-Men. Enfim, ele criou uma série de heróis. Claro, ele não criou nada sozinho, ele teve parcerias como Jack Kirby e Steve Ditko. E muita gente acha que o Stan Lee fundou a Marvel, mas não. O Stan Lee, ele pegou a Marvel praticamente falida e ele levou a um outro patamar, quando ele criou o Quarteto Fantástico, que eles precisavam de uma equipe para bater de frente com a Liga da Justiça. Então ele criou o Quarteto Fantástico para isso. Só que ele fez ainda melhor, ele criou heróis que não eram endeusados, como o Superman, os heróis apelões da DC, entendeu? Ele criou, a DC criava heróis que, meu Deus, eram nível Deus. E o Stan Lee criou heróis que tinham seus defeitos, suas fraquezas, tinham suas falhas de caráter. Ele criou heróis reais, né? Apesar dos poderes, dos superpoderes, eles tinham problemas, eles enfrentavam problemas reais, assim como todos nós. Tipo o Spider-Man. O Spider-Man tinha que conciliar a sua vida de herói com os problemas na escola e ainda trabalho e contas pra pagar. O cara praticamente vivia na merda e enfrentava problemas que todos nós enfrentamos, mesmo ele tendo superpoderes e sendo incrivelmente foda. Ainda assim ele não era tão apelão. Inclusive o próprio Stan Lee falou que as pessoas gostavam muito do Spider-Man porque quando ele vestia a roupa, não dava pra saber exatamente quem era, então ele podia ser qualquer pessoa, qualquer um de nós. Então muitos de nós nos identificamos com ele. Então isso era demais, entendeu? Claro, quando eu vi o Spider-Man ou qualquer outro herói da Marvel, eu me imaginava no lugar deles também, eu me sentia na pele deles. Muitos dos problemas, por isso que o Spider-Man é um dos meus heróis favoritos. Ele sofria bullying, ele era tipo zoado na escola, ele era o típico nerd fracassado que depois ficou incrivelmente bom. Só que ainda assim ele não deixou subir a cabeça, todo o seu heroísmo, todo o seu poder, ele não deixou isso subir a cabeça. Ele continuou sendo aquele garoto que não precisa, não tem que falar pra ele quem ele é, ele não é endeusado, ele é incrivelmente ainda injustiçado. O próprio J. Jonah Jameson falava que ele era um criminoso, ele não era considerado um herói por ele. Então muita gente, por mais que ele fizesse as coisas boas, ele ainda tinha que lidar com esse tipo de ofensa, sabe? Tipo, ele ainda tinha que lidar com esse tipo de hate, que é a mesma coisa que a gente, tipo, por mais que a gente seja uma pessoa boa, que a gente faça coisas boas, ainda assim a gente tem que lidar com as críticas ruins, péssimas, sabe? Tipo, é exatamente isso. Claro, ele não ia botar isso descaradamente, mas ele fazia a gente refletir sobre isso. Se você olhasse os quadrinhos e analisasse no nosso contexto da época e até de agora, é tão atual os temas deles que a gente pode até trazer pra hoje, sabe?
Tipo, os X-Men. Os X-Men eram mutantes, eram pessoas diferentes que eram totalmente discriminados pela sociedade. Tipo, o mundo inteiro achava que eles eram monstros e eles estavam só querendo proteger todos, sabe? Era tipo, exatamente isso. E Stan Lee criou isso justamente por causa das minorias. Ele criou exatamente pensando nesse tipo de discriminação, e isso é genial. Stan Lee era incrível, ele ainda é incrível. Por mais que ele tenha partido, ele vai continuar sendo incrível, a história dele vai permanecer pra sempre, sabe? Eu sei que eu vou continuar a história dele, eu vou querer mostrar isso pros meus filhos, pros meus netos, eu vou ensinar eles a mostrarem para as próximas gerações, para que todo mundo conheça Stan Lee sempre, sabe? Eu não vou deixar morrer o nome Stan Lee. Claro, só eu não posso fazer muita coisa, mas eu pretendo fazer isso, entendeu? Isso vai de mim, e eu garanto que muitos de vocês aí que amam Stan Lee, amam as histórias dele, vão fazer o mesmo, vão querer mostrar pros seus filhos como era bom, sabe? E isso foi realmente muito triste, é muito triste. O pior é que, cara, eu senti realmente como se eu tivesse perdido alguém da minha própria família, porque o Stan Lee tava tão ali com a gente, ele tava tão presente, que a gente, ele tinha tanta essa ligação com a gente, mesmo que ele não falasse diretamente com cada um de nós, mas, cara, ele se fazia presente. Isso é realmente muito incrível, sabe? E, velho, realmente eu não queria dar essa notícia pra você. Eu não tenho muitas informações aqui sobre qual foi a causa da morte dele, sabe? Mas o único consolo que eu encontro é saber que ele viveu uma vida plena. Eu acredito que, claro, ele deveria ter sonhos ainda pra realizar, alguma coisa assim, porque a gente nunca tá feliz, a gente nunca tá acomodado num lugar. Quanto mais a gente conquista, mais a gente quer. Mas eu tenho certeza que ele se foi orgulhoso do trabalho que ele fez, da contribuição que ele fez pra gente, sabe? Por ter acompanhado a nossa infância, a nossa adolescência, a infância dos nossos pais, a adolescência dos nossos pais. Cara, ele sempre esteve aqui. E isso foi incrível, sério. E eu acho que em nome de todos os nerdificados, só dá pra dizer obrigado, Stan Lee. Obrigado por tudo. Obrigado por todas as aventuras. Obrigado por todos os sonhos que a gente criou junto contigo. Obrigado por, sério, dar esperança a crianças que se sentiam inúteis, sabe, na vida. E vendo os heróis que ele criou se sentiram melhores, sabe? Sonhando, imaginando, fantasiando, desenhando para tentar seguir os passos dele, sabe? Muitas pessoas que hoje em dia trabalham com quadrinhos possivelmente se inspiraram nele. Muitas pessoas que hoje em dia têm canais nerds aí gigantescos se inspiraram no Stan Lee, no trabalho do Stan Lee, pra vir aqui falar pra você, sabe? Então realmente Stan Lee foi muito importante pra todos nós e foi uma perda que, velho, não tem como reparar. Vai ser um vazio muito grande, sempre. E eu acho que sempre eu vou procurar o Stan Lee nos filmes. Sempre, por mais que passe anos e anos e anos desde que ele se foi, se tiver um filme da Marvel, eu vou procurar ele lá. E eu espero realmente que ele esteja lá. Mesmo que sejam retratos, mesmo que sejam menções. É um dia triste por essa perda, mas ainda assim dá pra manter um sorriso no rosto de saber que ele se foi, mas ele deixou pra trás um mega legado. Ele deixou pra trás lembranças felizes, sabe? Isso é a melhor coisa que a gente... Esse é o sonho de qualquer pessoa, é o sonho de qualquer um, terminar sua vida deixando pra trás alguma coisa feliz, algo de bom. Ele deixou muita coisa, ele plantou muita coisa no decorrer da vida dele que vai, sério, vai continuar por aí por muito tempo. Então, mais uma vez, obrigado Stan Lee, The Man e Excelsior.